Ontem nós mostramos aqui no Cidade Alerta uma denúncia de exercício ilegal da medicina na maior emergência pública do estado, o HGE. Você viu ontem, inclusive, a matéria bem completa da Beatriz Lacerda. Um estudante de medicina que estagia no Hospital Geral do Estado disse que estudantes de graduação de outras faculdades, que inclusive não têm vínculo com o HGE, têm realizado procedimentos cirúrgicos nos pacientes. Um deles é o filho de um cirurgião que trabalha no HGE e que está apenas no 3º período do curso. A denúncia foi grave, exclusiva aqui do Cidade, que gerou uma grande repercussão também hoje. Hoje, a gente continua repercutindo esta denúncia com a repórter Beatriz Lacerda, que está ao vivo. Ela vai conversar com o advogado Juliano Pessoa, especialista em direito à saúde, também, para a gente tentar entender um pouco, Bia. Você ontem na matéria inclusive entrevistou várias pessoas, inclusive o Conselho Regional de Medicina, e eles já falavam ali, que o estudante, até o sexto ano, não pode, o sexto período, enfim, sexto ano, na verdade, sexto ano, que é o último ano antes da residência, ele não pode atuar sozinho em momento algum. Não é isso, Bia? Isso, porque ele não tem a carteira de médico, ele não é formado. Então, se ele fizer qualquer tipo de atendimento, de ato médico sem supervisão, é considerado exercício ilegal da medicina. Não pode. Agora, ficou a dúvida sobre esse limite de atuação desses acadêmicos, desses estagiários nesses centros cirúrgicos. Agora, a gente convidou justamente um especialista em saúde, o advogado Dr. Juliano Pessoa, para a gente mastigar ainda mais um pouquinho esse assunto, porque eu tenho certeza que quem está em casa ficou também com dúvida, ficou com alguma insegurança. Qual é o limite, Dr. Juliano? Boa noite a quem nos assiste, boa noite a todos aí no estúdio. Veja só, primeiramente é importante destacar que são denúncias gravíssimas. É muito importante que a instituição, de forma muito isenta, apure, de forma extremamente detalhada. Normalmente esse tipo de prática, de fato, ele é apurado por meio de um processo administrativo interno. Naturalmente as pessoas terão, os envolvidos, o direito ao contraditório, a ampla defesa, a se manifestar, enfim, tudo isso. Mas, de fato, é como você diz, o estudante, o acadêmico, especialmente antes dele adquirir o direito de exercer a profissão, em hipótese alguma, ele pode praticar atos sob a sua liberalidade, sem estar ali, sendo supervisionado diretamente, auxiliado, orientado na prática de determinados atos, por um médico assistente responsável pelo paciente. E vale ressaltar, Bia, já respondendo de forma mais objetiva essa tua pergunta, assim, qualquer ato praticado por um acadêmico, quem responderá por isto diretamente é o médico assistente, o médico supervisor. Ele é que é o responsável pela condução e pelos cuidados daquele paciente. E o que aconteceu no caso concreto, que vem sendo denunciado, houve uma delegação, digamos assim, por parte de um profissional para outras pessoas que sequer médicos são. Então, isso, de fato, não deve e não pode acontecer. Ou seja, a supervisão, propriamente ali, meramente, ela não justifica nada. O profissional, ele vai responder por algum excesso que aquele estudante tenha praticado. Porque o fato de dizer que o estudante está com o médico por perto e que se ele tiver com o médico tudo bem, não é bem por aí, né? Não é só isso. Veja só, lógico que, conforme a legislação diz, o Código de Ética Médica diz, o médico responde de forma pessoal, subjetiva. O que é que eu quero dizer com isso? Terá que se demonstrar, no caso concreto, a culpabilidade daquele profissional. Então, ele deve agir de forma negligente, imprudente ou imperita. Então, isto deverá, em tese, ser demonstrado no caso concreto para que o profissional responda de forma pessoal. Tá? Não é uma responsabilidade objetiva, não é de forma direta. Por isso que tem que se haver uma investigação, uma análise criteriosa do caso concreto, a oportunidade de manifestação de defesa para que se chegue num denominador final e comum sobre aquele fato praticado. Se for demonstrado que houve algum dano causado àquele paciente, àquela pessoa, numa prática médica, seja pelo médico diretamente, seja por um acadêmico sob a sua supervisão, o médico poderá sim ser responsabilizado por isso. Então, claro que tudo cabe uma investigação e a prova se houve ou não algum dano. De maneira, participa do princípio da ética daquele profissional, da responsabilidade, do bom senso que ele vai ter no momento de trazer ali consigo, seja em que sala cirúrgica for, de hospital público ou particular, ele delegar alguma função para um estagiário de medicina, tem que ter a confiança de que aquele estudante já é capaz
né, já tem uma técnica apropriada, necessária para fazer qualquer procedimento, mesmo que ele esteja supervisionando. Então, parte de um bom senso, de uma responsabilidade e da ética profissional daquele cirurgião. Exatamente, porque nós temos também os preceitos éticos do próprio Código de Ética Médica, né? É como eu falei, no caso dele se ausentar, por exemplo, daquele ato, o médico assistente ele jamais poderá fazer isso sem deixar um outro médico responsável por aquilo. Então, ele não pode simplesmente abandonar o paciente e delegar isto para um terceiro que não é médico especialmente. Então, isso fere frontalmente ali os mandamentos do Código de Ética Médica. Naturalmente, como nós falamos, isso deve ser antes averiguado, investigado, para se chegar a essa conclusão final. Se assim for a conclusão, ele poderá sim ser responsabilizado do ponto de vista ético, profissional, civil e até criminalmente a depender. No caso dos estudantes, especialmente, na matéria de vocês ontem, inclusive, o CRM, quando se manifestou, ele deixou bem claro que o Conselho ele não alcança o estudante, porque ele não tem CRM, ele não é médico, né, do ponto de vista disciplinar e etc. e tal. Mas o estudante, quando ele viola determinadas regras, ele também poderá responder como cidadão, né, do ponto de vista civil e criminal, inclusive. Pois é, porque a denúncia, a denúncia que o Ministério Público está investigando é justamente de exercício ilegal da medicina. Então, a gente não está falando aí da responsabilidade do médico, mas sim de um crime que é o exercício ilegal por quem o pratica, possivelmente. Então, se é o estudante que pratica aquilo, muito embora ele esteja sob a supervisão de algum médico, mas o crime em questão não muda. Não, até porque ele não é médico, ele está exercendo ato privativo da medicina sem ser médico, né? Então, ele poderá sim ser responsabilizado por isso. Tanto é que o Ministério Público já requisitou a instalação de um inquérito policial para que se aprofunde essa investigação e, naturalmente, se houver qualquer indício e comprovação de que essas pessoas, mesmo independente da profissão deles, cometeram alguma prática delituosa, criminosa, eles poderão sim ser responsabilizados, independente da profissão que eles tenham no caso concreto. Por isso, né, Edson, que é tão importante que essa investigação seja aprofundada, né? Que o máximo de testemunhas sejam movidas para trazer à tona o que realmente aconteceu. Se o profissional médico estava ali acompanhando ou se ele não estava, se em algum momento dessas cirurgias, que não teria sido só uma cirurgia, tá? O estudante diz que viu em várias situações. Então é importante saber se o médico estava ou não, se ele estava somente sentado, longe, olhando, né? Se houve em algum momento a autonomia de estudante realizando qualquer tipo de procedimento. E também o que vai acontecer por conta desse acesso facilitado a estudantes que nem são estagiários da instituição. Então, é preciso que as pessoas sejam ouvidas, prestem os depoimentos, que seja um inquérito bem formulado para não restar dúvida no final do que vinha acontecendo lá no HGE, né, Edson? Claro, Bia, e como nós mostramos na matéria, o doutor Juliano reforçou agora, né, são denúncias graves, que merecem ser apuradas, as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos seus atos, né, porque se primeiro esses estudantes não estavam nem nos quadros do HGE como estagiários, né, eles não poderiam nem estar ali acompanhando, ou pior, fazendo, né, um procedimento cirúrgico. E eu queria fazer uma pergunta para o doutor Juliano. O senhor falou, né, inclusive o Conselho Regional de Medicina já disse, o estudante ainda não tem, a gente não tem acesso até esse estudante agora, não tem como punir esse estudante nesse momento. Mas caso, quando esse estudante concluir, enfim, isso pode pesar para quando ele for pedir o registro dele ou não tem nada a ver? A conduta dele no período em que ele era estudante pode ser avaliada exatamente antes dele solicitar o seu registro como médico ou não, doutor? Em tese não, Edson, porque veja, ali naquele momento o Conselho não pode ultrapassar os seus limites, né? Então, ou seja, ele tem a legitimidade para poder fazer investigações, apurações de condutas de infrações éticas dos seus profissionais, dos seus quadros. Um estudante ele não faz parte do seu quadro ainda, então somente após isso é que o Conselho terá alguma autoridade para punir o profissional no caso concreto. Mas é como eu destaquei, nada impede que estas pessoas respondam do ponto de vista jurídico, né, civilmente, criminalmente, caso exista a comprovação e enquadramento em algum tipo penal ou em alguma legislação civil que demonstre ali a irregularidade praticada. Isso sim poderá acontecer, neste caso, inclusive. Se legal da profissão, e olha, Edson, essas ser. Foram algumas denúncias que nós citamos, mas também tem outras, viu, que com certeza serão apuradas no inquérito da polícia, como, por exemplo, o uso de carimbo de médico por estagiários. Então, assim, veja só,
Que desorganização, né? Porque se você nem é estagiário do hospital, como é que você assina ali prontuários e tem também ali no meio o carimbo de um médico? O paciente não sabe de nada disso, ele está lá esperando pelo melhor atendimento, confiando naqueles profissionais. Ele não entende, não sabe quem são aquelas pessoas, tem toda a fé que o melhor tratamento, a melhor orientação está sendo dada. Então, é muito importante que realmente o hospital venha a esclarecer isso publicamente, se manifeste, que seja uma investigação célere e que essas pessoas não tenham mais acesso aos centros cirúrgicos, porque é uma coisa que sempre aconteceu, parecia ser uma cultura do hospital, como disse o denunciante, né, que estava inclusive já incomodando os demais estagiários que estavam perdendo espaço. Então, a gente espera que o quadro tenha mudado, que haja uma melhor organização, porque só quem ganha com isso, claro, é a sociedade. É o paciente que precisa do serviço público de saúde e tem que ter toda a confiança, porque depende disso, não tem outra opção. Então, é importante aí que o hospital esclareça em detalhes o que vinha acontecendo e como é que está a situação agora, né? Exatamente, Bia. Exercício ilegal da profissão, né? É a denúncia também de falsidade ideológica, né? Se você assina com o seu nome e coloca o carimbo de outra pessoa, você está se passando por aquela outra pessoa, né? Também é uma falsidade ideológica. Eu queria só mais uma pergunta para o doutor Juliano, porque a gente falou dos estudantes, mas nós não falamos do médico ou dos médicos que deveriam estar ali supervisionando esses estudantes. No caso dos médicos, eles têm sim um Conselho Regional, né, exatamente de Medicina, e no caso dessa denúncia chegando, e é importante dizer, tem que chegar lá no Conselho, né, como a gente mostrou na matéria, esses médicos podem ser investigados, não é, doutor? Exato. Inicialmente, essa investigação ela parte da própria instituição, né? Lá dentro da instituição existe uma comissão ética, né, que estará investigando o ocorrido. Após essa investigação e a conclusão dessa investigação, naturalmente esses laudos e relatórios são encaminhados para o Conselho. E o Conselho poderá, sim, ali constatando que houve alguma infração ao Código de Ética Médica, ele poderá também instaurar procedimentos internos próprios no Conselho Regional de Medicina para poder também compelir ali aquelas pessoas a arcarem com as suas responsabilidades, caso seja comprovado no caso concreto. Isso também poderá acontecer, sim. Perfeito. Muito obrigado, doutor Juliano Pessoa. Obrigado, Beatriz Lacerda. Mais uma vez, parabéns pela reportagem ontem. A gente trouxe matéria, inclusive, bem completa aqui, ouvindo também vários lados, né? Inclusive, estamos aqui com o espaço aberto para a defesa dos estudantes, dos médicos que foram citados nessa denúncia, informando também que o HGE já informou que já abriu uma sindicância interna para apurar as denúncias. São denúncias, de fato, muito graves e que precisam ser apuradas, tá? E a gente continua no caso, afinal, a matéria foi mostrada com exclusividade aqui no Cidade, aqui na TV Pajuçara.